Elias, boa tarde. Mais um adversário paulista na vida do Vila nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E a minha pergunta é a seguinte: é complicado, é difícil onde jogar com adversário paulista? A gente pode colocar que o futebol paulista nessa Série B do Campeonato Brasileiro é um pouco complicado de se jogar? Olha, a gente sabe que a maior força hoje do futebol brasileiro é o estado de São Paulo, né? Até pelo campeonato estadual que tem, é o mais forte do Brasil, muita competitividade. Então os times já se preparam bem desde o começo do ano. A gente sabe da dificuldade que vai ser, mais um jogo difícil, mas acho que a gente tem os nossos objetivos e temos que correr atrás deles. E vamos buscar pontos também fora de casa, porque como vieram aqui, a Ponte Preta veio e nos dificultou bastante, a gente também, nesses jogos fora de casa, vai procurar dificultar para os adversários, para que a gente possa somar pontos fora de casa também, que vai ser muito importante. Elias, o grupo é muito maduro. Ele consegue ficar contido também nesse aspecto de euforia, de tentar buscar um acesso à elite do futebol brasileiro? Por exemplo, o Vila tem esse equilíbrio, por exemplo, de não deixar se iludir com o momento na tabela de classificação, né, mesmo dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro? Olha, a gente tem que ter essa noção, né? Até porque foram apenas 5 rodadas, é lógico que foi excelente o nosso desempenho. Você fazer 13 pontos em 5 jogos é muito bom, mas eu acho que o objetivo maior ainda está por vir. Então a gente tem que ter tranquilidade, manter os pés no chão. Aqui tem um grupo de jogadores experientes. A idade aqui é bem avançada, né? Em alguns atletas. Eu sou um deles e já passei por muitas coisas no futebol, então aprendi muito. Eu acho que a gente tem que, a cada dia que passa, ter mais tranquilidade, porque a gente está pensando grande e com fé em Deus, no fim do campeonato, a gente vai ter uma conquista grande que vai ser bom para todo mundo. Elias, essa partida contra o Oeste, o Vila tem que mudar o jeito de jogar por enfrentar a equipe paulista fora de casa? Olha, a gente já tem a nossa maneira de jogar, né? É lógico que quanto a essa mudança, eu acho que o professor que tem que detectar em alguns momentos, se tiver que ter essa mudança, eu acho que tem que partir dele, né? A gente tem um treinador muito capacitado, que estuda muito os adversários, então eu acho que isso depende mais dele. E se ele vê que tem que ter alguma mudança ali ao decorrer do jogo, ele fazer essa mudança e a gente se empenhar para fazer o que ele pede. Para você, Elias, o que muda agora sem o Matheus Anderson, já que esse jogador vem sendo uma peça fundamental no time do Vila na Série B? Olha, um grande jogador, né? A gente sabe que ele está muito bem, está nos ajudando bastante. É lógico que é ruim perder jogadores importantes. A gente já perdeu o Wellington, que teve uma lesão na posterior, agora o Matheus. Mas a gente já está consciente dessas coisas, né? De lesão, de suspensões. Acho por isso que o Vila montou um grupo de não só ter o time titular, né? Eu acho que a gente tem que ter as peças de reposições à mesma altura, porque a gente sabe que ao decorrer do campeonato essas coisas vão acontecer e a gente fica triste com essas perdas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quem vai entrar vai dar conta do recado, porque está se preparando bem. O Vila Nova terá uma sequência dura agora de 4 jogos pela frente. Já deu para traçar assim um objetivo em relação à projeção de pontos, já que depois do jogo contra o Oeste tem o Coritiba, adversário que briga, assim como o Vila Nova, para subir para a Série A. Na sequência, o Fortaleza e o CSA. Olha, eu acho que a gente tem que primeiro pensar no Oeste, né? Que é o primeiro jogo, um jogo difícil. Lógico que tem depois outros adversários fortes, tem Coritiba, CSA, Fortaleza, mas não adianta a gente ficar pensando lá na frente sem primeiro passar pelo Oeste. Então, acho que a Série B é um campeonato muito disputado e tem muitas equipes fortes e a gente
pensar sempre no próximo jogo, porque a cada jogo que você soma pontos é muito importante nessa competição. Então a gente vai com esse pensamento de primeiro somar pontos lá contra o Oeste, depois, consequentemente, a gente pensa nos outros adversários. Bom, boa tarde, né, Elias? No início da coletiva, você comentou que o grupo do Vila Nova está sonhando grande, que no final tem uma surpresa que vai agradar a todos. Queria que você falasse um pouco sobre esse sonho, né? E o que seria de fato? Olha, título, acesso, eu não vou negar, eu não vou chegar aqui e ficar que a gente não vai ficar falando que a gente não vai brigar por isso. Meu pensamento é brigar por título. E também, pelo que eu tenho visto meus companheiros da comissão técnica, vamos brigar para isso, porque a gente está num grande clube e não adianta eu chegar aqui no Vila Nova e querer apenas disputar o campeonato por disputar. Então, por clubes que eu passei, sempre fiz história, graças a Deus, com conquistas. E aqui, quando eu cheguei aqui, eu não pensei diferente. Eu quero colocar o Vila Nova na Série A, estou me preparando desde o dia que eu cheguei, vou me preparar cada dia mais para que eu possa ajudar a fazer isso e dar essa alegria, essa torcida a esse clube que merece tanto. Elias, nas 5 primeiras rodadas, o Vila teve uma sequência grande em casa, foram 4 jogos em Goiânia. Agora são os 2 primeiros jogos seguidos fora de casa. O que isso muda na preparação, até no psicológico de vocês, para estar ali bem para essa sequência? Olha, na preparação, é lógico que a gente jogando 4 jogos aqui em Goiânia, a gente não precisa ter essa viagem, esse desgaste da viagem, então nos ajuda um pouco, né? Em termos de preparação, você joga aqui, não precisa viajar. E eu acho que isso nos ajudou bastante nesses primeiros 5 jogos. E agora é lógico que a gente tem que sair, viajar e dificulta um pouquinho, mas como é jogo só fim de semana também, eu acho que dá tempo dessa recuperação. Então, procurar se preparar bastante, porque são 2 adversários difíceis que a gente tem agora, 2 jogos fora de casa, mas o grupo está bem focado para que a gente possa conquistar bons resultados também fora de casa. Acaba sendo uma realidade comum nos jogos fora de casa, o time ter ali menos espaço para trabalhar a bola, joga mais um contra-ataque. No primeiro jogo fora aconteceu isso e o gol saiu com você, ali um chute de longe. Você acha que nesse tipo de jogo facilita para o seu estilo de jogar, para poder arriscar os seus chutes de longa distância, e com menos espaço para tocar a bola, mas com mais espaço para finalizar de longe? Olha, isso foi uma coisa que aconteceu lá, né, contra o CRB, mas até antes do meu gol a gente estava jogando bem, a gente tinha criado outras oportunidades, né, tinha até colocado bola na trave, e esse gol particularmente foi uma coisa que aconteceu que é uma característica que eu tenho bastante, né, esse chute fora da área, e graças a Deus deu certo. Então, é lógico que nos jogos fora de casa a gente tem que procurar se doar mais. Não que a gente não está se doando dentro de casa, mas eu falo a gente vai jogar fora contra a torcida, contra adversários fortes. Então, a cada jogo a gente procurar fazer o nosso melhor também fora de casa para que a gente possa voltar com pontos, que é sempre importante. Elias, você disse aí da média idade, né, um pouco avançada do time. Isso é bom porque conhece bem os atalhos ali dentro do campo, né? Até que ponto isso ajuda a conhecer os atalhos e quem aproveita mais, você ou o Alan? Essa média de idade, acho que é bom a experiência para nós, né? Você pega aí eu, Wesley, o Giareta, o Alan, que são jogadores assim mais velhos. Não falo velhos, mas experientes, né? A gente já viveu bastante no meio do futebol, então isso nos ajuda bastante. Eu acho que é importante ter essa experiência aí dentro de campo. E a segunda pergunta foi o quê? Quem aproveita mais os atalhos? Não, a gente procura aproveitar bastante, nós dois, né? Eu acho que procurar colocar nossa experiência dentro de campo, acho que é importante por tudo que a gente já passou, já viveu. Hoje em dia a gente procura colocar isso dentro de campo e graças a Deus tem dado certo e vamos trabalhar cada dia mais para que a gente possa
dar mais certo aí nos próximos jogos. Ao contrário de anos anteriores, o Oeste não começou muito bem essa temporada, está ali na parte de baixo da tabela. Até que ponto isso é preocupante e pode atrapalhar os planos do Vila para essa partida de sábado? Olha, o Oeste é uma equipe muito difícil de se jogar contra, né? Por incrível que pareça, o ano passado, quando eu estava parado, eu fui assistir o jogo Vila Nova e Oeste no Serra Dourada. E todo mundo achava que o Vila ia ganhar de 3-4. Foi um jogo que ficou 0-0. Então, eu assisti esse jogo ano passado, acompanhei. Então, hoje em dia não tem adversário fácil na Série B. Então, cada jogo que a gente tem, a gente sabe da dificuldade que a gente enfrenta. E é mais um adversário difícil que a gente vai ter, mas que a gente está se preparando bastante para chegar e conseguir um bom resultado.